Bom dia a todos, meu nome é Bruno, faço parte do grupo de computação competitiva e hoje eu vou estar mostrando para vocês o problema Message Row do site success.fi. Nessa videoaula a gente vai estar vendo o problema motivador, vai estar falando um pouco sobre a modelagem do problema em grafos, vamos estar falando do algoritmo que eu usei para resolver o problema, que é a busca em largura, vamos estar destrinchando o código dele e vamos estar falando também sobre a complexidade do algoritmo. Bom, o problema consiste em a gente receber um grafo de n vértices e m arestas e a gente tem que saber se a gente consegue enviar uma mensagem, né, ou seja, se existe um caminho do computador 1 até o computador n. É, caso exista, a gente tem que imprimir o menor caminho, né, ou seja, o menor número de computadores no contexto do problema que a gente tem que passar para chegar nesse computador N. E caso contrário, ou seja, caso não exista esse caminho, a gente tem que escrever impossible na tela. Como eu estava dizendo, a modelagem do problema é um grafo não direcionado não ponderado. Ou seja, ele não tem pesos e cada aresta ela é bidirecional. Aí a gente considera que cada computador do problema é um vértice e cada conexão é uma aresta. Então aí a gente só tem que. O maior desafio é achar a menor distância, né? Ou seja, como que a gente chega de um ponto até outro passando pelo menor número de vértices no caminho. Agora sobre o algoritmo a gente vai usar a busca em largura, né? Ou Breadth First Search em inglês, né? Que é o BFS. Bom, o BFS ele consiste em a gente visitar em camadas o, os vértices. Então a gente primeiro vai visitar os vizinhos diretos, depois os vizinhos diretos dos diretos e assim vai indo. Então com isso a gente consegue achar o menor caminho, já que a gente consegue acessar por camadas. Vou falar aqui do algoritmo que a gente está usando. Então a implementação que eu fiz, eu basicamente coloquei uma fila que é uma fila, dei push do primeiro vértice que a gente vai visitar, que sempre é o 1, e marca esse 1 como visitado. Aí, enquanto a fila não estiver vazia, a gente vai basicamente pegar esse primeiro elemento da fila e vai ficar vendo os vértices adjacentes dele. Aí, para cada vértice adjacente que a gente ainda não visitou, a gente joga ele na fila. A ideia disso é a gente visitar por camadas. A gente não vai direto pro vértice que a gente não visitou. A gente dá push na fila e dessa forma a gente vai sempre visitando por camadas. Eu também criei esse vetor aí, parent. O que o parent faz é basicamente registrar que para a gente atingir o vértice V, a gente veio do vértice U. Isso vai ser útil para a gente descobrir o menor caminho. E isso vai ficar mais claro no próximo. Aqui no próximo slide a gente pode ver que o código que eu fiz para reconstruir o caminho, né? No caso, o menor caminho. Como é que a gente faz isso? Bom, basicamente a gente vai pegar o vértice do. A gente começa o vértice no N, que é o destino que a gente quer saber se dá para chegar. Enquanto V for diferente de zero, ou seja, enquanto V não for o primeiro vértice, V vai ser igual ao pi de V, que é aquele vetor lá que guarda o vértice que a gente teve que passar para chegar em V. E eu vou guardando isso num vetor que a gente chama de path aqui. Então, com isso, eu vou basicamente juntando o caminho. Só que o problema é que esse caminho está invertido, porque o primeiro vértice que eu encontro vai ser o N. E o último vértice vai ser o 1. Então está invertido. Para a gente desinverter, a gente usa essa função reverse do próprio C++. Bom, o algoritmo é esse. Agora vamos falar da complexidade dele. O tempo e a memória dele são os de um BFS, também considerando o path. Aí se juntar isso, a gente tem uma complexidade tanto de tempo quanto de memória de O n mais m.
Ou seja, no pior caso, a complexidade vai ser o número de vértices mais o número de arestas. Gente, essa foi a videoaula, o problema é bem simples, então não tem muito o que complicar. Mas enfim, obrigado pela atenção. Escaneie um código do QR Code aí pra seguir o GCC no Instagram. E deixe seu like, se inscreva no canal. É, e os instrutores do projeto são o professor André Rodrigues e o professor Andrei. Então é isso no mais. Obrigado e tchau.